E aí pessoal, tudo jóia? Tudo em ordem com vocês? Mais uma vez aqui para finalizar hoje esses 3 vídeos que eu prometi para vocês. O primeiro sobre ansiedade, segundo sobre controle de preocupações e nesse terceiro eu vou falar um pouquinho aqui sobre a depressão, tá ok? O que você pensa da depressão? A gente ouve muita coisa por aí. Tem muita gente que diz assim, depressão não é de Deus. Ou então, o cristão que confia em Deus não deve ter depressão. Depressão é algo ruim, do mal, maligno, né? O que você pensa disso? Vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui. Mas só para você saber, cerca de 11 milhões de pessoas aí, de brasileiros, têm depressão. Pra você ter uma ideia, nós somos campeões na América Latina de pessoas depressivas. Só perdemos aqui no continente americano para os Estados Unidos, que tem quase 6% de pessoas depressivas nos Estados Unidos. É interessante isso, né? Um país desenvolvido, um país onde é tido como é bom para se viver, muitos brasileiros inclusive vão morar lá, mas existe quase 6% de pessoas depressivas nos Estados Unidos. Então, pessoas têm depressão em todos os lugares, né? O que leva as pessoas a sentir depressão, a ter depressão? Ou quais são os sintomas da depressão, né? Se a gente parar para pensar, normalmente a gente vê que é uma tristeza muito profunda e persistente que acomete uma pessoa e isso pode chegar numa depressão. Quando a gente fala de depressão, você fala de alguma coisa que está para baixo, né? Resumindo é isso. Ela pode ser uma cova, né? Quando você vai, por exemplo, no trânsito aí, você tem uma saliência ou uma depressão. Depressão deve estar para baixo. E a pessoa pode ficar tão para baixo, mas tão para baixo, uma situação tão depressiva, que ela não consegue se sair ou sair sozinha dessa situação muitas vezes. O gráfico da nossa vida, ele deveria ser de uma forma mais ou menos assim. Você tem momentos de alegria, em algum momento você tem um momento de tristeza, que é normal, aconteceu algum fato deixou triste, mas volta para cima e está vivendo de uma maneira alegre, feliz. Aí em algum momento você tem de novo uma depressãozinha e volta a ter momentos felizes. Isso deveria ser a nossa vida. Tem pessoas que vivem o contrário, né? Vivem a maior parte do tempo para baixo, tem alguns picos de alegria e continua para baixo, mais alguns picos de alegria. Não, o gráfico nosso tem que ser mais em cima do que embaixo. Agora, quando a pessoa entra numa depressão profunda, né, no gráfico dela está sempre para baixo, está no fundo do poço, vamos dizer assim, aí é uma situação realmente muito complicada. E quando as pessoas chegam numa situação dessa, normalmente elas precisam de ajuda. Falta de esperança. Quando as pessoas estão depressivas, elas não têm esperança. As pessoas perdem o interesse pelas coisas, né? As coisas que dão prazer, os hobbies, as alegrias, as atividades. A pessoa não tem vontade de fazer nada. Você encontra pessoas depressivas aí que não quer sair do quarto. Ela fica só trancada no quarto e não quer sair, não quer falar com ninguém. A pessoa não tem vontade de estar com ninguém, quer estar sozinha, amuada no canto dela, para baixo. Isso é depressão, né? Um sentimento de ser desprezado, sentimento de não ser valorizado. Tem pessoas que entram nesse estágio. E às vezes o que pode acontecer é que alguma coisa ruim aconteceu na vida da pessoa. Como a gente tem visto casos aí, por exemplo, alguém perdeu um ente querido. E aquela morte de uma pessoa querida, por exemplo, levou ela aí se entristecendo e entrar num quadro ruim de depressão. Uma separação conjugal pode levar uma pessoa a entrar em depressão. Uma pessoa que perdeu o emprego, por exemplo, e ele está, de repente, por muito tempo sem emprego, que não consegue de novo encontrar uma posição no mercado de trabalho, ele pode entrar num quadro de depressão também, né? Então muitas coisas podem desencadear isso. Existem questões bioquímicas que atuam no nosso cérebro, por isso que a gente tem muitas drogas aí, mesmo drogas lícitas, como o álcool, ele é prejudicial para a depressão. O certo é você evitar, né? Fugir dessas coisas aí que colaboram ou contribuem para a depressão. Mas tem muitas substâncias, né, que atuam bioquimicamente e que favorecem aí a questão da depressão. Tem também a predisposição genética, a ciência mostra isso, que algumas pessoas têm uma tendência maior, né, de entrar num quadro depressivo. A gente sabe que a personalidade também influencia. Não é muito difícil você chegar nessa conclusão. Na sua opinião, por exemplo, quem é mais fácil ter depressão? Uma pessoa otimista ou uma pessoa pessimista? É óbvio que uma pessoa pessimista, que pensa mais nas coisas ruins, ele tende mais a ter depressão do que uma pessoa otimista, que está sempre feliz. Fatores ambientais podem contribuir para a depressão, né? A pessoa tem um histórico na família de violência, tem um histórico de trauma, algum abuso, isso pode também desencadear numa predisposição para a depressão. Tem muitos tipos de depressão, né? Tem aí até a depressão muito conhecida, que é a depressão pós-parto, por exemplo, né?
Não estou falando aqui de baby blues, que 80% das mulheres nas 2 primeiras semanas aí após o parto normalmente tem um sintoma leve de depressão. Mas existe depressão profunda pós-parto, né, que muitas mulheres também têm. Existe também depressão psicótica que causa delírios. Um outro tipo de transtorno que as pessoas têm, né? Quando chega, por exemplo, esse transtorno que dura mais de 2 anos, né? Aí é um transtorno psicótico depressivo que dura mais de 2 anos. Tem tratamento, medicamentos, psicoterapia que pode ajudar em quadros de depressão. E assim, ó, voltando ao nosso tema inicial, quando eu citei para vocês a questão do cristão, não tem nada de errado se um cristão entrar num quadro de depressão. Olhando, biblicamente falando, né, nós deveríamos buscar estar sempre, nos apegar mais com Deus, estar mais próximo de Deus. Uma pessoa que está sempre buscando o Senhor, em oração, ele está lendo a palavra, ele está se alimentando de coisas boas, a chance dele ter um quadro depressivo é muito pequena. Mas vamos dizer que por algum fato dessa vida alguém acabou entrando numa situação dessa. Não tem nada de problema em relação a isso, né? Procure ajuda. Procure um tratamento, seja médico, seja psicoterapeuta, né? Existem muitas formas aí das pessoas serem ajudadas, né? Não tem uma receita de bolo. Você fala, ó, pega essa receita de bolo aqui que serve para todo mundo. Claro que não, né? Mas como qualquer outro tratamento, quanto mais cedo você se tratar, mais eficaz será esse tratamento. Isso é fato, né? Então, corra o quanto antes para se tratar. Trabalhe bastante, mas não trabalhe demais, porque isso também pode causar sintomas de depressão. Fuja das drogas, já falei aqui, as drogas mesmo listas, né, como álcool, evite esse tipo de coisa. Eu vou deixar aqui também para você uma ajuda, caso você queira, tem um livro muito bom aqui, que ele chama Adeus Depressão, né? Vou deixar o link aqui, se você conhece alguém com quadro depressivo, ou se você está passando por uma situação dessa e quer ajuda, tem um livro muito bom aqui, um e-book, né, um livro digital, ele chama Adeus Depressão, vou deixar o link para você aqui. E para finalizar, existe um quadro bastante avançado de depressão, que as pessoas inclusive buscam a morte. É ruim até falar isso, mas é verdade. Nós temos visto muitas pessoas tirarem a própria vida por questão aí de estarem num quadro depressivo crônico, né? E na Bíblia, se a gente for analisar, algumas pessoas passaram situações parecidas. Se a gente olhar, por exemplo, para Elias, quando ele fugia de Jezabel, após ser matado, né, ou feito desse fogo do céu, que matou lá os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, Elias fugiu para a caverna e lá ele disse para o Senhor Deus, basta Deus, né? Eu prefiro a morte. A pessoa para preferir a morte, ou para tomar uma decisão dessa, ou para dizer eu prefiro morrer, é porque ela chega num estágio avançado de depressão. Nós vemos que Jó também, no capítulo 3 e versículo 11, ele disse assim, por quê? Ele perguntou, por que o Senhor não me matou lá na madre? Seria melhor se eu não tivesse nascido. Uma pessoa para desejar não ter nascido é porque definitivamente não está feliz. Definitivamente ela está num quadro muito avançado de depressão. E Jó, por tudo aquilo que ele passou, ele chegou numa situação parecida. Jonas também disse para Deus, tira a minha vida, melhor é eu morrer do que viver. Sabe qual foi a resposta de Deus para Jonas quando ele disse isso? É razoável esse teu ressentimento? Aí eu pergunto para você, é razoável esse teu ressentimento? É razoável, tem lógica você ficar para baixo da maneira como você está? Você ficar tão triste por aquilo que aconteceu por um prazo tão grande? Será que tem sentido? Eu não estou dizendo que você está errado de pensar assim ou assado, eu só estou dizendo o seguinte, é razoável, tem lógica, faz sentido você estar por tanto tempo numa situação assim para baixo? Para finalizar, o salmista no Salmo 113, versículo 5 ao versículo 7, ele diz assim que Deus é um Deus grande, o nosso Deus, que ele se levanta do seu trono e se encurva para ver os habitantes da terra, e ele ajuda levantando o homem do pó e do monturo. Ele ajuda o pobre e o necessitado. O que eu quero dizer com isso? O salmista nos diz que Deus, estando no trono da sua glória, ele se encurva para ver a necessidade dos seus filhos aqui na terra. E é ele que levanta o homem quando o homem está caído. É ele que tira o homem do poço quando o homem está lá no mais profundo do poço. Então eu não sei qual que é a tua situação, mas o que eu quero dizer para você é assim, Deus vai te levantar. Deus vai tirar você da situação ruim em que você está. Deus vai te tirar desse quadro depressivo em que você se encontra. Porque o nosso Deus é poderoso e o prazer dele é ver os seus filhos bem, os seus filhos felizes, os seus filhos abençoados.
A primeira coisa que Deus fez com o homem depois de criar o homem foi abençoar o homem. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Tá bom? Então, se você conhece alguém aí que de repente precisa receber essa mensagem, ou é importante compartilhar essa mensagem, compartilhe com mais pessoas. Comente aqui nesse vídeo também se foi importante ou não nós trazermos esse assunto. Eu quero saber aí qual foi a tua opinião. Ok? Um grande beijo no coração, um abraço, fica com Deus.